A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula no canal do professor Álvaro Bruno, a lição de número 9, do dia 29 de agosto de 2021, terceiro trimestre de 2021, a lição de jovens. Abacuque, a fé como forma de vida. Antes que eu me esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. O texto do dia da lição número 9 sobre Abacuque é: Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque, capítulo 2, versículos 2 e 4. Síntese. A fé é o fundamento da vida cristã. Devemos confiar em Deus, mesmo quando aparentemente as peças não se encaixam, pois Ele está no controle de todas as coisas. Os objetivos dessa aula: primeiro, explicar o contexto histórico, estrutura e mensagem do livro de Abacuque. Segundo objetivo, apresentar as dificuldades do profeta Abacuque em compreender os caminhos de Deus. Terceiro objetivo, esclarecer a importância da fé como elemento essencial da vida cristã. O texto bíblico está em Abacuque, capítulo 2, os versículos 1 e 2. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguído. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Vamos ver então na introdução do livro de Abacuque, ele diz assim: em seu livro, Abacuque abre seu coração, expondo a Deus suas percepções e incompreensões. Durante este diálogo, uma grande descoberta teológica acontece: a fé como forma de vida na relação do crente com Deus. Uma fé que jamais foi confrontada, não passa de fantasia, pois a fé é provada real e verdadeiramente nos conflitos da vida. Então, essa fé em Deus, essa fé teológica, ela precisa passar pelo teste dos conflitos da vida, e no livro de Abacuque a gente vai entender um pouquinho isso. No primeiro tópico fala sobre Abacuque, sua vida. Aí ele comenta que não temos muitas informações a respeito da vida de Abacuque. Tudo o que sabemos sobre ele é por dedução, através das suas palavras, através da sua profecia, vai se deduzindo quem era, o que fazia e etc. Seu nome, cujo significado é abraço, aparece 2 vezes em toda a Bíblia, exclusivamente no seu livro. Abacuque, capítulo 1, versículo 1, e Abacuque 3, e o versículo 1, quando ele diz: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto.
e o peso que viu o profeta Abacuque. Abacuque 1:1. Então, não temos informações sobre sua cidade de origem, sua profissão e sua filiação. Não se sabe quem eram seus pais e nem qual era a sua profissão. A literatura rabínica apoiava a ideia que ele fosse de origem sacerdotal, ou seja, que ele trabalhava no templo, que a família dele era de sacerdotes. Considerando que o texto bíblico apresenta-o diretamente como profeta, inferimos que ele fosse um profeta formado e reconhecido, que estudou na escola de profetas, um estabelecimento formal. Então, naquela época, havia escolas de profetas. Aí aqui, no versículo 1, diz que o peso que viu o profeta Abacuque. Então, nos leva a acreditar que ele era um profeta, além de formado na escola de profetas, ele era um profeta também reconhecido. Tanto foi reconhecido que a escola, a tradução da Bíblia, os livros canônicos, ele foi incluído como um dos livros canônicos. Então, ele tinha uma tradição ali na sua região, as suas profecias eram profecias de peso. O mesmo se aplica a Ageu e Zacarias. Lá em Ageu 1:1, Zacarias 1:1, também fala muito parecido com isso daqui. Vejamos aí em Ageu, no ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá. Então vejam, profeta Ageu, lá em Zacarias também, capítulo 1, versículo 1, são profetas formados, né? No 8º mês do 2º ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo. Então, veio a palavra ao profeta. Tudo indica que são profetas formados e reconhecidos dentro da sua comunidade. Então, o texto de Abacuque 3:19, melhor dizendo, que diz que o Jeová é a minha força, fará os meus pés como das servas, me fará andar sobre as minhas alturas. Ele diz, também pode apresentar o profeta como um levita oficial, né? Para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Então veja a dedução. Talvez esse profeta também pode aparecer como um levita oficial, qualificado para participar do cântico litúrgico no templo de Jerusalém. Além de profeta, levita. O pós-escrito da oração de Abacuque foi destinado ao cantor mor, mestre de música, e certamente seria aplicado ao coro dos levitas, sendo também acompanhado com os instrumentos de corda. Então veja que a última parte do versículo, entre parênteses, que seria um pós-escrito, tá? Para o cantor mor, para o maestro, para o mestre de música. Então, tudo leva a crer que, além de profeta, levita, Número 2, a data do livro. O profeta não cita nomes de reis, ao contrário do que nós acabamos de ler em Ageu e Zacarias, que fala do rei Dario. Tá? Sem essa referência de citar nomes de reis, sem essa referência histórica, fica difícil especificar uma data, tá? Uma data concreta. Ao ler o livro, encontramos algumas informações que nos levam a propor, por dedução, uma possível data, não é uma data concreta. Ele parece surpreso
ao saber que Deus levantaria a Babilônia, os caldeus, para subjugar Judá. Sabemos que o livro foi escrito um pouco antes da primeira invasão da Babilônia em Jerusalém no ano 605 a.C. Então nós temos aí um período aproximado, né, que antecede a invasão dos babilônios em Jerusalém. Então é uma data próxima. Subtópico 3, a estrutura e a mensagem do livro. A profecia de Abacuque foi um peso para Judá, termo que indica uma sentença pesada entregue por meio de profecia. Então havia ali uma sentença. O oráculo lhe foi revelado em forma de visão. Então ele viu e certamente foi escrevendo. Tá? Não se sabe se ele foi escrevendo ao mesmo tempo em que via ou se ele escreveu posteriormente. Então, seu livro tem 3 capítulos e contém pelo menos 3 formas literárias diferentes. Isso aqui é muito importante. A primeira forma é o diálogo, a segunda, os ais proféticos e a terceira, louvor. Então, são 3 estruturas de se escrever, de se entregar a mensagem. O livro é um diálogo, uma profecia ou até mesmo um poema. Então veja que há uma imbricação dessas 3 formas aqui. Foi escrito no hebraico mais puro, daí também se acreditar que ele era de classe levítica ou classe sacerdotal, porque ele dominava o hebraico clássico, digamos assim, e sua mensagem está cheia de metáforas inusitadas e comparações. Então, ele tinha um nível cultural e intelectual bastante elevado, né, para ser por exemplo, não menosprezando a profissão, mas um agricultor ou alguém simples da sociedade. Então veja no versículo 8, os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Então veja essa metáfora, essas comparações, é uma linguagem clássica, uma linguagem rebuscada, uma linguagem de um nível mais sofisticado. No versículo 14 e 15 ele diz: e farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe. 15, ele a todos levanta como anzol, com o anzol, e apanha-os com a sua rede, e os ajunta na sua rede varredura. Por isso ele se alegra e se regozija. Então veja que é um poeta, né? É um escritor clássico, não é uma pessoa de linguajar simples, de ideias superficiais. É isso que nós estamos querendo que você note aqui. O primeiro capítulo denuncia o estado de apostasia da nação e a resposta de Deus aos questionamentos de Abacuque. Tá? Então ele fala da apostasia da nação e os questionamentos de Abacuque, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 27. O segundo capítulo apresenta uma resposta mais detalhada de Deus sobre seus planos e desígnios diante de novos questionamentos apresentados pelo profeta, do versículo 1 ao 20, do capítulo 2. E o terceiro capítulo é uma oração de louvor que destaca a importância da fé. Então, diante do capítulo 1, né, da apostasia da nação, diante dos planos de Deus, Deus responde para Abacuque
Então, o terceiro capítulo, ele louva a Deus, pois ele passa a entender a importância da fé, o exercício da fé em relação ao nosso Deus em meio ao caos. É lógico que ele está falando aqui dos que são sinceros, dos que são verdadeiros, dos que estão praticando o que é bom, o que é certo e parece que está dando tudo errado. É nesse sentido que ele está tratando. Vamos ao tópico número 2, que a gente vai entender melhor isso. A crise do profeta. Primeiro, a maldade de Jerusalém. O profeta demonstra inconformidade com o pecado que crescia vertiginosamente entre o seu povo. Então, o pecado estava se alastrando. A violência, os atos de crueldade, a injustiça, tudo isso permeava a vida pública e privada de Judá. Então, ele estava vendo isso. Lembrando que o profeta, ele não é só um revelador e não é só um receptáculo de informações sobrenaturais. Não, ele é um observador do seu tempo. Ele é uma pessoa que está vendo o que está acontecendo. Então, ele estava vendo ali os atos de crueldade, a injustiça, né? Olha o versículo 3. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação, a vergonha? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Então havia inveja, havia soberba, havia brigas, né? E a injustiça, quem tinha mais, quem pagava mais, é que ganhava o seu direito. Para o profeta, aquela situação era insuportável. Ele não aguentava mais aquilo. Como Deus poderia ver tudo aquilo e não fazer nada? É o questionamento do versículo 2. Até quando, Senhor? Clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Então veja que Abacuque estava ali no embate, né, de questionamentos com Deus por causa da situação do seu contexto social, da vida que ele estava vivendo e que estava vendo. Como Deus poderia ver tudo aquilo e não fazer nada? Todo aquele antro de perversidade aumentava a demanda das contendas e litígios, ou seja, muitas pessoas estavam brigando, estavam levando seus casos para a justiça por causa da perversidade humana. Os tribunais estavam cheios de problemas a serem resolvidos. Tá? Parece até o STF brasileiro, parece até as varas de família dos nossos tribunais. Tá? Contudo, a lei estava sendo manuseada de forma escusa e o juízo estava sendo pervertido. Então, os juízes estavam vendidos, as sentenças eram compradas. Olha o versículo 4. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Ou seja, o processo fica lá embaixo, nunca chega na mão do juízo. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Ou seja, venda de sentenças. Quem tinha mais dinheiro pagava e comprava a justiça. É isso que ele está dizendo. A lei era o dispositivo legal para garantir a ordem pública e os direitos dos cidadãos. Mas, como o sistema judiciário de Judá estava corrompido, a injustiça prevalecia. Você consegue enxergar isso na nossa sociedade? Ou você ainda
não linkou. Mas vamos. Os anciãos aceitavam suborno e as testemunhas locais mentiam. Então as testemunhas eram compradas e os juízes eram comprados. Tá? Os anciãos aqui eram aqueles responsáveis por julgar as causas. Tá? Então eles aceitavam suborno. A quem pagasse mais ganhava a causa. O indefeso que aguardava o emprego da justiça ficava frustrado. Lembram-se da parábola que Jesus contou em Lucas 18, do versículo 1 ao 8, falando daquela justiça que ia diante do injusto juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário, até que ele se cansou e deu a causa ganha para ela? Então, é sobre isso aqui que o profeta está falando. Tá? O profeta, então, questionou como Deus poderia tolerar tudo aquilo e não fazer nada. Quando vemos uma injustiça, somos levados a recorrer a Deus. Às vezes entramos em crise neste processo. Não somos tão diferentes de Abacuque. É difícil lidar com a injustiça e a sensação de impunidade. Sensação de impunidade. Você consegue ver isso ao seu redor? Você já passou por alguma injustiça? Você já foi injustiçado? Então comente aqui, deixe os seus comentários aí, vamos dialogar sobre isso. Então havia uma maldade genérica em Jerusalém. Segundo, e aí o profeta estava em crise. No capítulo 1, ele é um profeta em crise diante da sua realidade. Número 2, o questionamento do profeta. Seria este questionamento uma murmuração perversa? Cremos que não. É a conclusão do comentarista. E é a nossa também. Ele diz: a murmuração tem o propósito de deteriorar a imagem de Deus, colocando em dúvida seu caráter perfeito. Não foi isso que Abacuque fez. Abacuque faz o contrário. Ele apela para a justiça de Deus no propósito de zelar pela imagem do Altíssimo, pela imagem de Deus. Então, quando ele apela para a justiça de Deus, ele reconhece que a justiça de Deus é perfeita e não falha. Então, ele não está afrontando Deus, ele está chamando a Deus a uma realidade que ele quer compreender. Então, nós podemos também fazer isso, tá? Não é murmuração. Ele podia não entender o agir de Deus, contudo, posteriormente comprovou sua confiança inabalável nas ações divinas, por mais contraditórias e paradoxais que pudessem parecer aos seus próprios olhos. Então ele começa a entender, depois dos questionamentos, depois de algumas falas, tá? E aí ele diz: seus questionamentos apenas revelaram suas limitações face aos caminhos inescrutáveis de Deus. Então, ele não conhecia, ele não tinha a revelação do sobrenatural de Deus. Por isso, ele passa a entender o método de trabalho de Deus. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Ele reconhece as suas limitações. É interessante como o texto bíblico faz questão de mostrar as vulnerabilidades e incompreensões de Abacuque, que nós também temos essas vulnerabilidades e temos também as nossas incompreensões, né? Tem alguns até que dizem: eu creio, mas duvido, né? E aí é isso aqui que ele quer dizer. Eu tenho fé, mas eu tenho dúvidas, né? Tem coisas que eu não entendo,
E às vezes, por não entender, eu acabo não crendo. Isso faz parte das crises existenciais da teologia individual de cada um. Que bonito isso que eu falei, né? Interessante. Mas enfim, não me peça para repetir. Deste modo, fica claro que a origem de sua proclamação não tinha como fonte a sua mentalidade perspicaz. Lembram que nós falamos que Abacuque tinha uma mente inteligente, era uma pessoa observadora, era um profeta de classe levítica, classe sacerdotal? Veja, por mais brilhante que ele fosse, mas ele tinha dificuldade para entender o que estava acontecendo, tá? Como Abacuque, temos liberdade para apresentar a Deus nossas dúvidas e questionamentos. Isso não ofende a Deus. O que Deus espera de nós em nossa oração não são palavras rebuscadas, ditas de forma mecânica, mas um diálogo sincero com Ele. Ele fala sobre isso, e você abre aí por gentileza, Mateus 6:6, e eu quero ler Mateus 6:6 na linguagem de hoje, para que você veja como Deus é explícito, como Jesus ensinou de maneira clara, objetiva. Mateus 6:6 e o 7. Mas você, quando orar, então esse diálogo com Deus, Jesus está chamando aqui de oração, tá? Você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto, daí a fé. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Versículo 7. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. É lógico que quanto mais você permanecer na presença de Deus, em oração, tendo comunhão com Deus, isso é maravilhoso. Mas não é por essa longura da sua oração que você será atendido, mas será pela sua sinceridade. Você precisa ter, e eu também ter, em Deus o melhor amigo, o amigo mais íntimo, o amigo que já sabe tudo que você vai falar, que já sabe tudo que você pensa, que já sabe tudo que você faz, que já sabe tudo que você sente. Você só vai fazer a gentileza de usar os ouvidos desse amigo. É isso que ele está falando aqui. Então não adianta falar bonito, falar difícil, usar palavras rebuscadas, não. Com um amigo você tem que falar do jeito que você fala no seu dia a dia. Essa é a oração, né? E o diálogo que Deus espera de mim e de você. Mas vamos ao tópico, o subtópico 3, a resposta de Deus. Como é que Deus responde a esse diálogo sincero de Abacuque? Vejamos, Deus responde ao questionamento do profeta dizendo que colocaria um fim na maldade de Judá, suscitando, levantando a Babilônia para castigar o seu povo. Lembra de Jeremias, de Isaías, dos profetas, né? Então, os profetas menores também profetizaram a mesma coisa, que Jerusalém seria destruída e o povo seria levado cativo pelos babilônios, por Nabucodonosor. Para quê? Para castigar, para mostrar para o povo, né, que eles precisavam se consertar com Deus. Na Bíblia, o silêncio divino é sempre precedido por um grande feito. Os caldeus, os babilônios, representavam a solução divina para aquela situação.
Durante muito tempo, os erros de Judá ficaram sem castigo, porém o juízo estava sendo instaurado. Se você lembrar da lição anterior, quando nós tratamos sobre o profeta Naum, né? Até onde vai a paciência de Deus, né? Analisando a justiça e o amor de Deus, né? Analisando a misericórdia e o castigo de Deus, nós estudamos sobre isso daqui. Agora, para esse tempo, né? Lá nós falamos de Nínive, dos ninivitas, dos assírios. Agora aqui o castigo é para Jerusalém. Quem iria castigar? Deus iria castigar através dos babilônios. Tá? O profeta demonstrou não entender a ação divina, pois como poderia Deus usar uma maldade maior, que é um povo terrorista, Babilônia, os babilônios, né, usar uma nação horrorosa para punir a maldade menor, para punir Judá. Aí a crise se instaurou no interior de Abacuque. Como é que vai usar, né, os assírios? Como é que vai usar os babilônios, os assírios no caso, né, que invadia Israel? E aí Deus foi castigar. E agora como é que vai usar uma nação pior, uma nação ímpia, para castigar Judá? Aí Abacuque entrou em crise, né? Como nós entramos em crise também. Todo cristão passa por isso. Então, o tópico número 3, a fé como forma de vida. Então, no 2, a crise do profeta. No 1, fala sobre o profeta, Abacuque. Agora, a fé como forma de vida. A fé como solução para todas as crises existenciais e teológicas de cada um de nós. É a fé. Tá? E aí ele diz, o subtópico 1, aguardando uma nova resposta. Lemos no primeiro os questionamentos. Deus começa a responder no segundo, e no terceiro, então, capítulo, agora Abacuque, ele aguarda uma nova resposta. Olha só, o poeta ficou aterrorizado ao conhecer os planos de Deus. O que Deus ia fazer? Deus respondeu, mas ele não entendeu direito, parece que não gostou muito, e questionou como Deus poderia estar decidido a punir o seu povo por intermédio de uma nação idólatra. É o que nós acabamos de falar no tópico 2. Uma nação idólatra, uma nação ímpia, uma nação terrorista. Ao saber do plano divino, nós terminamos o tópico 2 falando que Abacuque entrou em crise, se assustando com o juízo que viria, com o que iria acontecer. Para Abacuque, o povo de Judá não era tão mal quanto a nação executora do juízo, os ímpios babilônios. Então veja que aqui tudo está no plano humanístico, né? No plano da realidade visual, do pensamento humano. Então, como poderia Deus fazer vistas grossas aos pecados da Babilônia para simplesmente castigar os pecados de Judá? Então, veja, ele estava fazendo uma comparativa entre os dois pecados, o pecado dos babilônios e o pecado da sua nação, que era Judá. O profeta entrou em um ciclo de questionamentos por não conseguir entender os planos de Deus. Aqui que entra eu e você também. Muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus. E isso nos causa crise, uma crise existencial. Será que a Babilônia continuaria tendo sucesso em seus empreendimentos militares, apanhando os povos com a sua rede? Ou Deus colocaria um fim naquela situação? É um questionamento de Abacuque. Confiante na nova resposta divina, ele se preparou
para ser arguído por Deus, para ser questionado também por Deus, que é o que acontece com a palavra de Deus. Quando você questiona a palavra de Deus, você também precisa estar pronto para ser questionado pela palavra de Deus. E é o que Abacuque mostra aqui. O profeta permaneceu vigilante no afã de ouvir a voz do Senhor, cumprindo com eficácia a função de um profeta. Então ele questionou, ele profetizou e ele queria saber de Deus o que era para ser dito dentro daquela crise, dentro daquela situação, como é que ele deveria se comportar. E aí, o subtópico 2, a nova resposta de Deus. Ele diz: o juízo sobre a Babilônia viria no tempo determinado por Deus. Então, não tinha assinalado uma data específica, mas o tempo já estava determinado. O profeta deveria esperar independente do tempo, porque no momento certo a visão se cumpriria. Por isso que ele fala lá no capítulo 1, para escrever a visão, para escrever e colocar num lugar visível para todo mundo. Talvez essa visão foi colocada em poucas palavras, tá? Foi colocada em poucas palavras, tá? Seu sucesso seria aparente, mas logo cairia. Então, o sucesso dos babilônios contra a nação de Judá, contra Israel, seria um sucesso aparente, mas iria, logo aquilo também cairia. O justo não, aí ele está fazendo a aplicação do texto, o justo não deve ser guiado pelas causas aparentes, antes deve viver pela fé. Romanos fala sobre isso e Gálatas também. No fim, aquele que foi fiel sempre emergirá vitorioso, porque Deus, ele é justo. Então, aquele que permanece na fé, esperando com fé, vai ter a resposta de Deus. Então, ele fez questão de mostrar para o profeta, Deus mostra para o profeta, que conhecia os pecados da Babilônia, pois eles embriagavam-se com vinho, eles eram soberbos, eles possuíam uma sede insaciável por conquistas. Então Deus está dizendo a Abacuque que ele sabe de tudo isso. Tá? Consideravam-se superiores às demais nações, era uma nação soberba. Então, movidos por este complexo de superioridade, mostravam-se insaciáveis em suas conquistas, espalhando a morte e a tragédia por todos os lados. Deus sabia de tudo isto e no momento certo trataria com eles. O desafio do profeta, então, era crer na mensagem e esperar sua realização. Não, vocês devem lembrar que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados lá no fogo, na fornalha de fogo ardente. Daniel foi lançado na cova dos leões. Então, ali são só 2 exemplos do que eles faziam com as pessoas, com os servos, com as cidades que eles conquistavam. Aquilo ali é só mais ou menos. Tinha leões criados para comer pessoas desobedientes, tinha fornalha de fogo ardente. Então, tem uma ideia aí do que eram os babilônios. É isso que Deus está falando. Olha, eu sei de tudo isso aí, mas você tem que crer, você tem que esperar. Tá? E, por último, o triunfo da fé. O profeta exaltou ao Senhor, evidenciando sua gratidão pela revelação dos planos de Deus para Judá e Babilônia. Então Deus falou para ele o que ia fazer com Judá e o que iria fazer com os babilônios. Clamou com ímpeto, pedindo que Deus avive a sua obra, a que avivasse os remanescentes, para que eles não perdessem a fé, porque ali sempre tinha
o remanescente fiel, não era toda a nação, havia uma minoria que era fiel a Deus. Então, ele pede para Deus avivar a sua obra. Avivar não é utilizado como sinônimo de reavivar, ou que Deus faça o que já fez no passado. O sentido do texto é para Deus preservar a vida por meio de uma obra ativa e intensa ao longo do tempo. Ou seja, para que aqueles que estavam fiéis a Deus, para que eles continuassem fiéis a Deus. Isso era avivar a obra. Tá? Em sua oração, então, o profeta apresenta traços característicos de uma fé sólida e um respeito profundo pela soberania de Deus, ao afirmar que no dia da angústia confiará no Senhor, pois em breve os babilônios também experimentariam o juízo divino. Está lá em Abacuque 3,16. Então a lição do livro de Abacuque é que o justo deve viver pela fé. Abacuque 2:4. Ele professa com muita determinação sua profunda fé em Deus, a despeito de todo o sofrimento que suportaria com a aplicação do juízo sobre Judá. Quando a nação era julgada pelos seus pecados, ímpios e justos sofriam. É igual no Brasil, todos estamos sofrendo com a impiedade, com a violência, né? Todos estamos sofrendo com o desmatamento da Amazônia, com o governo desgovernado. Então, todos, pobres, ricos, está todo mundo sofrendo, está todo mundo no mesmo barco. Tá? Abacuque, então, estava se preparando para o pior, que é o que nós também estamos fazendo, né? Diariamente. Apesar dos sombrios prognósticos futuros, né, as revelações recebidas de Deus acerca do futuro, ele, Abacuque, compreendeu que a fé do crente deve ser mais forte do que as circunstâncias. Abacuque 3, 17 a 19. Então, meu irmão, minha irmã, seja lá o que você estiver passando, primeiro, isso é passageiro, isto é circunstancial. E todos os crentes têm as suas circunstâncias, as suas crises e os seus problemas. Isto vai passar. O que não pode passar na minha vida e na sua vida é a fé de que Deus está no controle de tudo. Deus sabe o que faz. Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado. Assim nós terminamos a lição número 9 acerca de Abacuque, a fé como uma forma de vida. Um abraço, deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima, se Deus quiser.